Olá, sou Eliel Paiva, psicanalista. Estou aqui para compartilhar com você algumas reflexões sobre o que seria a psicanálise. Por que algumas reflexões? Do início do século XX para cá, a psicanálise passou por uma série de transformações. E hoje, o que é a psicanálise é uma pergunta suscetível a debates. Então, nós temos mais de uma definição para o que seria psicanálise. A minha proposta aqui é trazer algo prático para que você possa entender e te instigar para que você possa pesquisar um pouquinho mais e compreender as outras dimensões do que seria a psicanálise hoje, no século XXI. Por que ela ainda persiste? Por que, entre as outras abordagens, como a terapia comportamental, a neurociência, a psicanálise ainda continua sendo uma possibilidade, um caminho interessante e importante. E eu quero começar falando aqui, trazendo um texto do próprio Freud, o texto Resumo da Psicanálise, de 1924, início do século XX. Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler só um trecho aqui, que eu acredito que vai esclarecer um pouquinho e dar um bom início para essa conversa. A psicanálise cresceu num terreno bem delimitado. Seu objetivo, originalmente, era apenas conhecer algo sobre a natureza das doenças nervosas, denominadas funcionais. Doenças nervosas funcionais, que afetam a funcionalidade. A fim de superar a impotência médica no tratamento de tais doenças, ou seja, no início do século XX, havia uma certa impotência do campo médico em lidar com essas doenças ditas psicológicas da mente. Os neurologistas da época de então haviam sido educados no alto respeito aos fatos químico-físicos, anatômico-patológicos, ou seja, causas naturais, causas do corpo. Estavam, por fim, sob a influência dos achados dos especialistas da época. Estavam bem informados, mas a partir dessa perspectiva natural. Se você está com uma dor de cabeça, pode ser um distúrbio químico, biológico, ou você sofreu uma queda e bateu a cabeça. Agora, e o fator psíquico? A influência dos pensamentos, das palavras, das experiências subjetivas nessa queixa, nesse sintoma que a pessoa traz. É disso que Freud está falando aqui. Então ele prossegue. Sobre o fator psíquico, não viam o que dizer, não podiam aprendê-lo, deixavam-no para os filósofos, para os místicos e, infelizmente aqui, charlatães. E também consideravam pouco científico lidar com ele. Bom, é nesse contexto que a psicanálise surge. A psicanálise, então, é um método para tratar neuroses. Grosso modo, de maneira básica, o Freud traz isso de diferentes formas nos textos dele. A psicanálise é um método para tratar neuroses. O que são neuroses? Grosso modo, de maneira simples, neurose é a estrutura que está por trás dos sintomas. É a estrutura que sustenta a condição para que o sintoma exista. Ou seja, se eu quiser entender um pouco melhor do sintoma, da sua queixa, da depressão que você sente, da ansiedade, do pensamento recorrente, repetitivo, eu preciso investigar a estrutura neurótica por trás disso. Entre outras estruturas, tá? Mas a estrutura neurótica é uma das estruturas fundamentais, básicas na psicanálise. E esses sintomas que se manifestam de maneira desagradável, como um comportamento que você tem uma compulsão, por exemplo, quando você viu, você não pôde se conter e acabou agindo. Ou então um afeto, uma angústia, uma tristeza, um pensamento recorrente, medo, aquilo que a gente chama de traumas do passado, experiências que você passou e foram marcantes na sua vida. Tudo isso compõe
elementos que vão estar relacionados à neurose. E a psicanálise se interessa exatamente por isso, em investigar essa estrutura por trás dos sintomas. Ou seja, a psicanálise não está interessada tão somente em eliminar o sintoma ou diminuir o sintoma a qualquer custo. Eu vejo algumas pessoas às vezes perguntando, Eliel, o que é mais eficiente hoje em dia no século XXI? Eu fazer uma sessão de análise ou eu tomar um remédio para ansiedade, por exemplo, para depressão, ou eu fazer uma terapia alternativa, ou eu recorrer à constelação familiar, ou eu recorrer a uma terapia cognitivo-comportamental. O que é melhor? O que dá mais resultado? Perceba que essa pergunta pressupõe a ideia de performance, né? É uma competição. Quem consegue resolver o seu problema mais rápido? E essa é a ideia básica do capitalismo, né? Utilitarista, rápido, soluções rápidas. E a psicanálise não entra nessa competição. Porque se ela entrar nessa competição, ela já perdeu, concorda? Ela perdeu pro açúcar, ela perdeu pro Netflix, pro iFood. Porque assim que você estiver angustiado ou angustiada, você vai no shopping, faz algumas compras, toma uma Coca-Cola, ou então pede um combo de comida japonesa pelo iFood. Quer coisa melhor para aplacar a sensação de tristeza, de preocupação que você pode estar tendo naquele momento, do que comer um bom combo de comida japonesa? Tudo bem, dura por um instante, depois você vai estar incomodada de novo e quem sabe vai assistir uma série, um filme. Ou seja, há várias formas de lidar com o sofrimento humano. A psicanálise é uma delas, mas é uma forma particular, uma forma interessante. A psicanálise se interessa pelo caminho, não só pelo resultado. Aqui, os fins não justificam os meios. Nós, psicanalistas, nos interessamos, não só os psicanalistas, mas também os analisandos, que são as pessoas que fazem análise, se interessam pelos meios. Eu não quero simplesmente me livrar do sintoma de ansiedade, angústia, de depressão. Eu quero saber o que fazer com esse sintoma. É aí que a psicanálise entra. A psicanálise propõe uma visão acerca dos sintomas, não a fim de extingui-los, mas de o que fazer com esses sintomas. E claro, o efeito de sessões de psicanálise pode ser sim a diminuição do desconforto, a diminuição do sintoma. Mas isso é um dos efeitos. Há outros efeitos tão interessantes como o que fazer com esse sintoma, qual a origem dele, qual a estrutura por trás dessa queixa, desse sofrimento. E um conceito fundamental, muito importante, um pressuposto da psicanálise é o inconsciente. A psicanálise considera o fator inconsciente, ou seja, para além da sua vontade, para além do conhecimento que você tem, para os planos que você tem, para as decisões que você toma, há um fator inconsciente que às vezes determina muito mais as nossas ações do que o nosso fator consciente. Algumas escolhas que fazemos, acreditamos estarmos fazendo essas escolhas de maneira consciente, não é isso que eu quero, quando por trás dessa escolha há uma estrutura inconsciente que preparou todo o terreno para que você pudesse fazer essa escolha e você se sente autônomo, autêntico tomando essa decisão. E tudo bem, isso é humano, demasiado humano, essa sensação de autenticidade, de que a gente pode escolher. Mas por trás disso tem uma estrutura de identificação que a gente foi construindo. A psicanálise se interessa por esse processo de identificação na constituição do sujeito, na constituição dos seus gostos, preferências, da sua profissão, a formação da sua personalidade. E isso se dá por processos inconscientes. Então, o inconsciente
é um elemento, é um conceito importante, muito caro para a psicanálise. Fazer análise, estar no processo de análise, é estar numa experiência, a experiência da análise. E como toda experiência tem suas características, seus modos, seus efeitos. Ao longo desse processo, você terá impactos significativos na redução dos sintomas, mas não só isso, também um aprendizado, uma maneira de lidar com esses sintomas, uma consciência a seu respeito, em como você se implica nessas situações, nas situações que você se queixa, uma perspectiva diferente de como você está nessa estrutura que você se queixa, como lidar com isso. Abre possibilidades. E abrindo possibilidades, abre também um olhar diferente sobre si mesmo. Você passa a conhecer versões de si mesmo diferentes. Isso é muito rico, muito interessante. São efeitos que o processo analítico entrega. Um dos efeitos, são vários outros. Por isso, cada pessoa tem a sua experiência no processo analítico. É importante você buscar a sua experiência com o seu analista, com a sua analista. Estabelecer esse vínculo, experimentar essa relação transferencial e, a partir disso, ver como isso mobiliza as suas questões, a sua perspectiva. A psicanálise também é entendida como um saber. E assim é estruturada, tem uma ética, tem conceitos, tem uma certa filosofia, um sistema organizado, teórico, escritos, livros, diferentes teóricos, de Freud até hoje, outros psicanalistas vieram com perspectivas diferentes, propondo interpretações diferentes, novos conceitos. Por isso eu digo que responder a pergunta o que é a psicanálise é um desafio. E eu tento trazer aqui para você, nessa masterclass, uma perspectiva simples, porém instigante. Assim como a psicanálise é instigante. No século XXI, muitos questionam a validade da psicanálise hoje. Será que Freud está ultrapassado? Será que faz sentido ainda trazer Freud nos dias de hoje? Interessante saber que quanto mais criticado é Freud e a psicanálise, mais forte ele se torna. A psicanálise continua sendo um elemento que instiga, que provoca, que dá ferramentas, condições para a análise do sujeito humano e da sociedade. Sendo um saber, a psicanálise também tem esse viés de ferramentas, de condições, de possibilidade para análise da cultura, da produção humana, do desenvolvimento da civilização. Há um certo consenso entre os psicanalistas de que a psicanálise é uma praxis, uma prática. Essa prática é sustentada por uma teoria, essa teoria bem estruturada, com livros escritos, os seminários, diferentes psicanalistas, professores. Por isso, a formação do analista é uma formação longa, é um processo de estudo contínuo e discussão dos conceitos, de debate. A psicanálise não é uma ciência fechada, ela é aberta a novas interpretações, a novas maneiras de ver. É um saber que questiona a si mesmo. Esse é um dos aspectos que me fascina na psicanálise. É um saber que questiona a si mesmo, está aberto a questionar-se. E agora eu quero trazer uma perspectiva prática para você de como é uma sessão de psicanálise para você que nunca fez, sabendo e lembrando que cada analista, cada analisando é uma relação única e se estabelece de uma forma muito específica, muito única. Mas há alguns elementos que são comuns a uma sessão de psicanálise, como, por exemplo, a escuta. A escuta é um elemento fundamental na psicanálise. Desde os primórdios, já desde das primeiras pacientes histéricas que o Freud começou a investigar, havia ali o elemento da escuta. Já com Ana O pedindo para que fosse escutada, para que ela pudesse limpar a sua chaminé, fundando assim a psicanálise.
a necessidade da escuta. E com a escuta, a livre associação. O que é a livre associação? Associar, juntar ideias de maneira livre, ou seja, não há uma ordem, você só pode falar de um assunto, não pode falar de outro, não pode haver digressões, você tem que falar algo que faça sentido lógico, a sua narrativa tem que ter começo, meio e fim. Na psicanálise não é assim. Numa sessão de psicanálise, nós utilizamos desse princípio. Que princípio é esse? Da associação livre, uma técnica. Eu vou instigar você a falar, a transbordar em palavras aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, sem a necessidade de fazer sentido. Isso pode ir se costurando, você pode ir associando livremente. Você está falando do seu trabalho e de repente você se lembrou do trabalho do seu pai, que lembrou a sua infância e que de repente lembrou um primo e um amigo e a guerra na Ucrânia. Então essas associações vão acontecendo numa sessão de psicanálise. E o analista estará escutando. Essa escuta do analista é diferente da escuta de um amigo, por exemplo. Há uma queixa muito comum, principalmente entre homens, que dizem: poxa, eu vou pagar um terapeuta, um analista, um psicólogo, para me escutar? Aí é demais, né? Bom, não é demais. Primeiro, a gente vive numa sociedade onde cada vez mais as pessoas escutam menos. Todos têm uma opinião formada, tem muita informação ou ruído nas redes sociais, todo mundo quer se expressar, quer falar. Poucos se dispõem a escutar. E quando você encontra alguém disposto talvez a escutar, essa pessoa já tem alguns preconceitos sobre aquilo que você vai dizer. Então, quando você encontra uma pessoa capacitada, não basta querer, é preciso saber escutar. Uma pessoa capacitada e interessada em escutar você, isso é uma dádiva. Isso por si só a escuta, já é terapêutica em algum nível. Mas lembrando que psicanálise não é somente escutar, é uma escuta qualificada que o analista oferece. É uma escuta munida da atenção uniformemente flutuante, que é esse conceito que o Freud propõe. Atenção uniformemente flutuante. Ou seja, não é uma atenção fixa, prestando atenção em tudo que você diz, literalmente. Mas é uma atenção que está captando aquilo que você está dizendo, mas ao mesmo tempo está atenta também à estrutura desse discurso. Há uma estrutura por trás desse discurso, aos lapsos, ao xiste, aquilo que escapa, a errância, as expressões faciais, a repetição do discurso. Então o analista está com essa atenção uniformemente flutuante, percebendo os elementos que vem do analisando e observando isso a partir de um aparato teórico da psicanálise, identificando a estrutura por trás desse discurso, identificando pistas para neuroses, psicoses, perversão, identificando pistas de recalque. Isso que vai dar ao analista condições de enxergar esse caso clínico a partir de um ponto de vista técnico e poder fazer as intervenções e poder dar uma devolutiva, colocar uma palavra aqui, outra ali, fazer um corte nos momentos precisos, perguntas necessárias e fundamentais ao longo da análise. Por isso, o analista não tem uma apostila, um passo a passo do que fazer na análise. Cada análise é única e vai demandar do analista essa atenção uniformemente flutuante, estudo de caso, compartilhar esse caso com o seu supervisor. É uma prática muito importante que os psicanalistas têm, de levar o caso a um supervisor. Quem é o supervisor? É um analista mais experiente, que vai poder discutir o caso juntos, que não vai dizer o que fazer, mas vão discutir possibilidades a partir do aparato teórico psicanalítico sobre esse caso. Onde se enquadra? Será um caso de histeria?
Como lidar com esse caso? Quais são os caminhos? E aí a gente vai ter diferentes abordagens. Um psicanalista de orientação lacaniana, que aprendeu de Freud com Lacan, geralmente tem a tendência de escutar mais e fazer intervenções pontuais, mais espaçadas, mais breves. Isso não é uma regra, tá, gente? Mas o analista que tem uma orientação lacaniana geralmente é conhecido por isso. Poxa, Eliel, eu fui no analista e só falei, ele não falou nada. Eu estava esperando que ele me dissesse algo, o que fazer, me desse uma opinião. Pois é, talvez não seja esse o profissional que você estava procurando. O analista não está na posição de dar conselho, de dizer o que fazer. O analista é o sujeito suposto saber, que a gente supõe que ele sabe algo sobre nós. Mas só supomos. Na prática, o analista deve representar falta. Esse é um assunto já mais avançado. Como eu disse, para te instigar a estar aqui comigo, a conhecer um pouquinho mais sobre a psicanálise. Bom, então nessa relação que se estabelece entre o analisando e o analista, acontece a experiência da análise. A psicanálise não tem um sujeito ideal, um padrão, a pessoa normal. Ou seja, quando eu recebo um paciente, um cliente, um analisando, eu vou comparar essa pessoa com o padrão. Tudo que desvia desse padrão, eu vou tentar aproximar essa pessoa a esse padrão de normalidade. A psicanálise não tem esse padrão. É diferente, por exemplo, de alguns aspectos da medicina. A medicina tem que ter um padrão, concorda? Por exemplo, o normal, a norma, é eu poder fazer esse movimento com os meus dedos, certo? Então, se eu for no médico e disser que eu não estou conseguindo fazer esse movimento, ele vai me convocar a fazer esse movimento. Faz, Eliel, faz um movimento assim com a mão e me diz se está doendo as articulações, até onde você consegue ir, se você tem força nas mãos. Né? Então, a gente tem um padrão de normalidade, como esse membro deve se comportar normalmente. O que desvia disso é uma anomalia que vai ser tratada. Na psicanálise, a gente não tem esse padrão de normalidade. Nós só atendemos anormais. Ninguém é normal. Só pessoas únicas, cada uma com seu jeito, sua história, sua maneira de estar no mundo. O que um analista está atento não é se a pessoa é normal ou anormal, se ela foge do padrão ou não. O que interessa é, essa pessoa se queixa, ela sofre, quanto sofre? Ela se queixa, ela está incomodada com isso, ela quer mudar essa realidade. O quão limitada, tolhida essa pessoa se sente. O quanto de angústia, de desconforto ela carrega. E o que ela quer fazer com isso. Isso nos interessa. Portanto, na sessão de análise, o julgamento de valor é, de certa forma, suspendido. E não é porque os analistas são seres evoluídos, que não julgam. Não, pelo contrário. A gente julga pra caramba. Mas a gente julga segundo um critério técnico. Segundo uma perspectiva amparada pela teoria psicanalítica, por esses conceitos. Tentando identificar a estrutura. O desejo de analista, o analista se interessa e goza nesse lugar. Ele se interessa em olhar para o sujeito humano, identificar essas estruturas, intervir, trazer caminhos, abrir possibilidades para que a pessoa possa construir caminhos diferentes. Então, reforçando, a psicanálise não tem esse padrão de sujeito normal. Tem uma certa brincadeira que as pessoas costumam fazer, dizendo, olha, eu só namoro, só me relaciono com pessoas que estejam com a terapia em dia. O que significa estar com a terapia em dia? Qual é a idealização por trás disso? A gente pressupõe, no senso comum, que estar com a terapia em dia é aquela pessoa que está feliz, realizada, que tem seus momentos de tristeza e angústia, mas supera eles,
que não projeta esses momentos de angústia, de tristeza, de desamparo nos outros, que não é uma pessoa tóxica, que não incomoda, que é uma pessoa independente, que trabalha, se exercita. Quando, na verdade, estar com a terapia em dia nem sempre funciona assim. Às vezes é justamente por você estar com a terapia em dia que você vai incomodar mais as pessoas que estão à sua volta. Estranho isso, né? Mas pensa comigo. A pessoa vem de um ciclo de silenciamento, um ciclo de conformar-se à expectativa dos outros. E aí todo mundo adora essa pessoa, porque ela é gentil, ela é boazinha, ela está sempre servindo os outros. Esse é um exemplo, tá, gente? Bem grosseiro. E quando ela começa a fazer análise, ela vai percebendo que há outras formas de estar no mundo. E ela vai explorando sua autenticidade, vai aprendendo a dizer não, vai investindo mais naquilo que ela realmente se interessa, vai abrindo mão de certas coisas, se desfazendo de certos compromissos e assumindo outros compromissos, se interessando por outras pessoas, estar com outras pessoas, ler outros livros, outras atividades. E isso pode incomodar quem estava à volta, quem estava acostumado ou acostumada com aquele sujeito, com você daquele mesmo jeitinho. Olha, lá vem o Eliel, daquele jeitinho dele. E como assim o Eliel mudou? Não é possível, ele não pode mudar. Como assim? Ele acho que não tá bem, hein? Tá fazendo terapia, essa terapia tem que mudar de terapeuta. Ele mudou muito, não pode, tá pensando em largar o trabalho, que absurdo. E às vezes sim, a sessão de análise, a sessão de terapia vai te levar a um estado de consciência em que você passa a querer mudar de trabalho, de carreira. Percebe que a carreira não faz mais sentido para você naquele momento. Então, estar com a terapia em dia não significa estar maravilhoso para os outros. Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. A sessão de terapia pode trazer efeitos positivos também para as pessoas à sua volta. Mas nem sempre. Então, tudo isso para reforçar a ideia de que a psicanálise não tem um sujeito ideal. O sujeito adulto, independente financeiramente, que faz exercícios pela manhã, que come alimentos orgânicos, que tem sexo com regularidade, com um parceiro só, do sexo oposto. Esse padrão, esse ideal, não deve haver, tá? Numa sessão de psicanálise. Na sessão de psicanálise, há indivíduos, há subjetividade, há particularidade, há maneiras diferentes de estar no mundo. Há uma história única e há angústia, há sofrimento. E é com isso, o sofrimento humano, que a psicanálise se propõe a lidar. E para fechar esse ciclo do que é a psicanálise, eu vou falar agora da diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. Essas três psis. Primeiro, a diferença entre psicanálise e psicologia. Psicólogo ou psicóloga é aquela pessoa que fez a faculdade de psicologia. É um curso que dura 5 anos, geralmente, dentro da grande área humanas. E esse curso se dispõe a oferecer um panorama, uma perspectiva geral de diferentes abordagens ou psicologias existentes. 5 anos pode parecer muito tempo, mas quando a gente olha para as diferentes abordagens psicológicas que existem, 5 anos é muito pouco tempo. Um psicanalista, por exemplo, se dedica ao estudo da psicanálise por uma vida toda, às vezes 30, 40 anos estudando psicanálise. Então, na faculdade de psicologia, você vai ter uma perspectiva de cada uma dessas abordagens. E o interessante é depois esse estudante, esse psicólogo, escolher uma para se especializar. Então, quando você tem uma sessão, um atendimento com o psicólogo, ele está usando uma abordagem da preferência dele. O psicanalista, por sua vez, é aquele que se dedicou e se dedica a estudar a abordagem psicanalítica. E aí há, depois de Freud, outros psicanalistas como Jung, Winnicott, Lacan, Melanie Klein. E aí esse psicanalista vai se identificando com esses mestres, com essas referências
e vai estudando a obra desses psicanalistas. Por isso, estudar psicanálise requer tempo, dedicação, requer prática, requer estudo das obras, requer a própria análise. O Freud falou de um tripé. Embora alguns digam que esse tripé esteja ultrapassado, eu ainda considero esse tripé importante, como uma referência. Não suficiente, mas importante, que é a sua própria análise. Para o Freud, o analista tem que ter passado pela experiência da análise como paciente, como analisando. Então, eu, por exemplo, faço a minha própria análise, já há um bom tempo. Então, fazer a minha própria análise. Estudar, ler. Não tem como conhecer de psicanálise, aprender psicanálise sem ler as obras, sem debater, sem assistir vídeos de professores, estar nos debates, estar em grupos de estudo, estar em associações, lugares onde é debatida a obra dos psicanalistas. E por último, a supervisão. Ter um psicanalista ou uma psicanalista mais experiente que vai estar ali caminhando com você, onde você possa compartilhar os seus casos com essa pessoa e assim crescer juntos. Lembrando que a psicanálise é esse saber dinâmico que está em transformação, que assim como os outros saberes também está em transformação no século XXI, se adaptando com as demandas do mundo pós-moderno. Bom, eu falei aqui então da psicologia, da psicanálise e agora da psiquiatria. Psiquiatria, um psiquiatra ou uma psiquiatra é aquela pessoa que fez a faculdade de medicina, ou seja, é um médico, uma médica, e se especializou em psiquiatria, a lidar com a psique mais da perspectiva médica. Há muitos psicanalistas que também são psiquiatras e vice-versa. Mas o psiquiatra, é importante ter isso em mente, é um médico. É habilitado a, por exemplo, fazer certos diagnósticos, a receitar remédios. E muitas vezes o psiquiatra trabalha junto com o psicanalista. Esses dois, juntos, num trabalho conjunto, trazem um resultado efetivo para essa pessoa que sofre. Hoje em dia é muito comum isso, esse trabalho conjunto entre o terapeuta e o psiquiatra, o médico, que acompanha essa pessoa. Espero ter dado para você uma perspectiva básica, porém, como eu disse, instigante. Assim como é a psicanálise. Instigante, provocativa, que faz análise não só do sujeito humano, na sua singularidade, a partir da subjetividade, mas também da construção social, da civilização, da cultura, essa análise crítica, política também, em muitos casos. Você já deve ter visto algum psicanalista falando numa coluna de jornal, ou então na televisão, fazendo análises do cotidiano a partir dessa perspectiva psicanalítica. Eu sou Eliel Paiva, psicanalista, e essa aqui foi a Masterclass, O que é Psicanálise?